Que reflexões como artista, né, a gente tem o tempo todo em cada ação que a gente tem, em cada arte que a gente faz, né? E aí, quando foi entrevistar uma dessas pessoas famosas, eu achei que naquela entrevista ela ia trazer um pouco da reflexão política que a peça trazia. E ela não conseguiu. E no final a entrevistadora percebeu e perguntou para ela: então o que você leva na sua bolsa todo dia? E eu olhei aquilo e eu voltei para casa pensando tanto que artista que eu queria ser. Aquela que fala o que tem na bolsa ou aquela que traz um questionamento para a sociedade. Maravilhoso. A gente é uma sociedade construída e hoje eu vejo que o nosso pensamento foi construído há milhares de anos. Eu acho que a gente é numa sociedade que está aprendendo a mexer nas redes sociais. Claro. Porque como artista ainda a gente está sendo obrigado a usar as redes sociais, sabe? Olá, olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Reflexões de um Músico. Meu nome é Lautaro Pérez Matala e hoje estou muito feliz de estar com uma grande amiga e uma grande artista daqui de Mogi das Cruzes. Ela é dramaturga, atriz, palhaça e produtora artística. E além de ser uma pessoa muito ativa na arte, também é uma pessoa muito comprometida com as suas ideias e a sua luta política. Hoje em dia está apresentando em São Paulo a peça A Queda, seu primeiro trabalho autoral, onde, desde um lado político, ela questiona os vínculos amorosos da sociedade de hoje em dia. Hoje conosco, Ana Clara Rota. Que alegria, amiga! Obrigada pelo convite. Que Muito honra, obrigada. que honra que eu ter você aqui. Que alegria, viu? Sim, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por vir. Como que estão hoje em dia esses pensamentos? Como que está hoje essa jornada? Que ideias você está pensando nesses tempos? Que reflexões estão te trazendo no mundo da arte? Muitas! Pode organizar que temos tempo. Eu sei. Eu acho que reflexões como artista, né, a gente tem o tempo todo em cada ação que a gente tem, em cada arte que a gente faz, né? Uhum. Hoje o meu estudo está sendo bastante focado na queda, que tem esse questionamento com as relações amorosas que as pessoas têm hoje em dia, né? Então tenho estudado bastante história. Olha. História da mulher, principalmente na Claro. sociedade, né? De como surgiu toda essa violência contra a mulher, né? Que tem hoje em dia. Então, hoje minhas reflexões estão sendo como começou isso. Claro, claro. Você sabe que uma coisa que me atrai muito de você e que eu tinha muito interesse em falar aqui contigo é um negócio de sempre pensar desde que lugar a gente faz arte, né? Eu sinto que a arte é para provocar mesmo, precisa mexer em alguma coisa, precisa encostar na gente, provocar e até incomodar. Eu sempre penso, quando me penso artisticamente, sempre tenho o desejo de não fazer arte desde a indiferença, só para que dê certo, só para vender e para tentar ficar bem com todo mundo, senão se colocar no lugar, errando, não, aprendendo o tempo inteiro, mas me coloco aqui, principalmente politicamente, eu estou nesse lugar. Aí eu vejo que você faz isso, né? Então eu acho muito admirável as pessoas que bancam, porque é um peso que você banca, é bancar quem vai estar em contra, é bancar saber que a gente não sabe tudo e que ignoramos muito e precisamos seguir aprendendo, saber que vamos errar e não é o mesmo peso errar em algo que é totalmente indiferente, que não encosta a ninguém, e errar em algo que é muito mais arriscado, mas mesmo assim assumir esse lugar, né? Como sujeito mais que inclusive como artista. E eu vejo isso em você. Nossa, você resumiu tudo. É isso. Então, obrigado, viu? Obrigada, gente. Fala um pouco aí de como foi desde sempre, como é que você sempre começou a se encostar? Veio de alguma inspiração de amigos, amigas, mulheres da sua família? Como é que foi surgindo esse lugar em você de, não, eu vou me plantar aqui nesse lugar e vou lutar? Eu acho que como qualquer artista é uma construção, né? Quando eu começo a fazer arte, eu era muito nova.
E eu fui chamada muito cedo para fazer peças grandes, com pessoas que já estavam na área. Comecei a fazer testes também. E eu era muito imatura na época, né? Há 10 anos atrás, assim. Eu seguia, então as pessoas me contratavam, eu ia fazer peça, as pessoas me contratavam para produção, eu trabalhava. Mas nessa caminhada de estudar, de fazer curso, de me aprofundar nas artes, eu ainda, nessa época, eu não tinha noção da importância da gente como artista questionar a sociedade. Então eu só estava seguindo. Na real, quando eu comecei a fazer arte, eu só queria ser famosa. Essa é a verdade. Claro. E palco, né? De Claro. palco. Eu queria aquilo, entendeu? E aí, à medida que eu fui estudando, e teve um trabalho que eu fiz muito específico, que para mim foi uma virada de chave. Eu trabalhei com produção numa peça muito grande que tinha alguns artistas famosos. E era uma peça política também, né? Que tinha uma crítica com a sociedade. E nesse momento foram as televisões entrevistar, né? Então, como eu estava na produção, eu assistia tudo que estava acontecendo ali. E aí, quando foi entrevistar uma dessas pessoas famosas, eu achei que naquela entrevista ela ia trazer um pouco da reflexão política que a peça trazia. E ela não conseguiu. E no final a entrevistadora percebeu e perguntou para ela: então o que você leva na sua bolsa todo dia? Para mim aquilo foi Nossa, foi colocar em um lugar tão pequeno a conversa, né? Foi exatamente isso. E eu olhei aquilo e eu voltei para casa pensando tanto que artista que eu queria ser. Aquela que fala o que tem na bolsa ou aquela que traz um questionamento para a sociedade. Maravilhoso. E aí teve outro fato também que uma pessoa da minha família, quando eu comecei a fazer arte, olhou para mim e falou: você vai dar certo porque você é bonita. E aí foi outra coisa que me pegou também. Porque eu falei, eu não quero ser só bonita. Claro. Eu quero trazer questionamentos. E aí, nessa virada, eu começo a me questionar. O que eu quero questionar? Claro. Mais um problema. Eu não acaba isso, tá. Agora eu já sei que eu quero questionar. Como é que eu faço? Agora, o que eu vou questionar, sabe? O que me incomoda, né? Porque eu trago esse lugar de uma mulher branca, de classe média, que eu vivi numa bolha há muito tempo, né? E só quando eu vou fazer arte em São Paulo, que eu tenho que sobreviver em São Paulo, então eu trabalho em restaurante, eu vou trabalhar com outras coisas, que eu percebo a realidade. E nesse momento, eu deixo a arte. Eu fiquei longe por 3 anos. Olha. Por conta também da pandemia e tudo mais, né? Mas foram 3 anos de virada de chave, assim. Eu abri uma empresa, comecei a vender kombucha, comecei a fazer kombucha em casa. E eu achei que eu ia desistir da arte. Porque chega, é muito difícil. Mas não dá. Uma vez que plantam uma sementinha aqui, a gente não consegue fugir. Muito engraçado. Tenho tanta coisa para te perguntar, mas é muito engraçado porque com vários amigos e amigas do mundo da arte, principalmente da arte da música, a gente tem falado várias vezes porque todos quisimos deixar. Eu 2 vezes quis deixar a arte. E aí está essa pergunta, vamos ver se ela quer deixar você, sabe? Sim. E mais que deixar, eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu tenho um vínculo muito mais saudável e lindo com a minha arte. E é como procurar ver de que maneira funciona, né? Como tentar fazer que seja com um vínculo saudável com a sua arte, mais do que abandonar mesmo, porque aí a gente parece que abandona a nossa alma, né? Eu acho que ter vínculo saudável com a nossa arte é o melhor caminho, né? Sim, total. Por isso que é importante fazer o que a gente acredita. E o que menos se trabalha. Por exemplo, eu vindo do lado da Universidade de Música Clássica, imagina, o único que importa é você tentar ser o melhor, a melhor técnica, saber um monte. E seu lado psicológico. E o negócio de você não se sentir um lixo quando não se sente que está bem com a arte. Muito profundo, né? Muitas questões. E a gente não trabalha isso. Em geral, o artista, vi em mim e vejo nos outros, que trabalham só o lado do produto artístico e os vínculos emocionais, porque a parte a gente faz arte com muita emoção. Não conseguimos, a gente trabalha as emoções e como que entrega muito, né? Tipo, não é a mesma coisa sem desvalorizar, mas não é a mesma coisa quanto corpo bota, sei lá, alguém que faz administração,
que consegue se separar mais, eu estou administrando, mas eu sou eu. E o artista vai, me parece que se envolve inteiro. Então, se a gente não cuida mais que o resto das pessoas, a gente se destrói por dentro, né? Sim. Mas eu quero te perguntar, quais foram as reflexões que você teve na época da pandemia, onde você deixou? O que foi essa época? Eu acho que eu cheguei na conclusão que eu precisava estudar. Tá. Estudar história, foi muito louco. E na época da pandemia, eu comecei a fazer cursinho. De história? Não, eu comecei a fazer cursinho para tentar um vestibular, por exemplo. Cursinho aqui fala nisso. Eu fiz um cursinho porque eu falei, não, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso fazer 4 anos de curso de artes, eu preciso me aprofundar. E eu fiz 6 meses de cursinho, que para mim foi muito bom. Eu tenho essa vontade de... Eu não consigo... por exemplo, uma violência acontece. Eu não consigo ver essa violência e só ver os dois lados. Entendeu? Mas essa camada fez isso por causa disso e essa camada fez isso por causa disso. Mas a gente vive numa sociedade que é construída tanta coisa. A violência é construída, né? As nossas dores são construídas, as nossas inseguranças são construídas. Não existe fato isolado, né? Não existe fato isolado. Às vezes a gente fica em casa, só eu tô pensando nisso. Não, gente. Claro. Não é. A gente é uma sociedade construída. E hoje eu vejo que o nosso pensamento foi construído há milhares de anos. Sabe? Há milhares de anos eles vêm implantando coisas. Então eu acho que a vontade de fazer cursinho é isso, é estudar minimamente a história. E depois que eu fiz, eu acabei ficando, assim, muito perto de passar na faculdade, eu não passei. Mas foi ótimo, que foi o impulso que eu tive para continuar. E que parte da história foi a história da arte? Foi mais? Ou qual tipo de história foi a que você mais se aprofundou? Cara, é muito engraçado isso, porque eu fiz um curso de cinema uma vez e eu fui pedir referência pro professor. E aí eu falei, não, eu preciso de uma referência, pra onde eu vou estudar? Ele falou, sei lá, o que você quer estudar? Eu falei, oxe, quero estudar cinema. Mas você quer atuar melhor estudando, você precisa saber o que você quer. E aí eu percebi que o que eu queria era entender essa sociedade, como que a gente surgiu. Como que veio o primeiro ser humano aqui? Que história antropológica de estudo, sabe, que tem do primeiro ser humano? Daí eu fui ler Sapiens, que é aquele livro da história da humanidade. Foi o primeiro livro de história mesmo que me ajudou, sabe? A continuar. Então a história é bem nesse lugar, sabe? Como que a gente se criou como sociedade, como comunidade, sabe? Quais eram as relações de poder, de troca que tinha naquela época. Então isso que me instigou, assim. E qual foi... Posso pôr café em você? Claro. Qual foi como a conclusão com respeito ou o link que você fez com você como artista desde que você leu e começou a entender o desenvolvimento humano, antropologicamente falando, com esse livro Sapiens? Que, aliás, é um livro que faz um tempo que está na minha lista de livros para ler. Hoje eu indicaria vários outros também para estudar, né? Porque ele traz uma linha boa, mas como artista, o que fez eu mudar foi principalmente não me sentir sozinha. Olha, e por que você antes se sentia sozinha e depois você falou, não, estou sozinha mesmo? Eu acho que é esse mundo da tecnologia, né? A gente fica olhando os outros. Logo que eu comecei a trabalhar com arte, eu me comparava muito com os outros. Eu olhava nas redes sociais e falava, putz, olha onde essa pessoa tá. Por que eu não consigo tá? Entendeu? Olha o que essa pessoa consegue fazer, por que eu não consigo? Sabe? Então eu colocava toda essa carga de não conseguir fazer o que eu queria em mim mesma. E estudando o entorno e entendendo que muita gente passava por muitas das dores, das violências, das inseguranças que eu sentia, não era só minha. Então foi um lugar, todo mundo tem essa construção, todo mundo precisa lidar com isso dentro, sabe? Claro, muito interessante. Você sabe que Marilena Chauí, a filósofa daqui brasileira, né? Ela trabalha esse lugar muito interessante do novo sujeito narcisista das redes sociais. Ela fala isso, né? Que sempre eu
sobre eu me olho, eu me tiro a selfie, eu coloco algo sobre mim, papapá, e olhar para os outros, né? Ela aprofunda muito nisso, eu acho muito interessante ir ver os estudos dela sobre essa tese de um novo sujeito narcisista das redes sociais na sociedade, que em síntese está deprimindo todo mundo, porque todo mundo acha que o outro está incrível e que a gente está muito ruim. Nunca tá bom o suficiente, né? E é engraçado porque é muito interessante, aunque seja mais óbvio hoje em dia, eu acho que é bom não parar de relembrar que antes a sociedade conseguia se comparar com o vizinho do lado, né? Com o cara da faculdade, com a amiga que você tinha no bairro, mais ou menos você se comparava com o que estava no teu radar. Hoje a gente consegue se comparar com Messi, se a gente quer. Se a gente quer e supostamente ver o dia a dia do Messi. Então, a gente se compara com sem escala, assim, absurdamente. E por outro lado, é incrível porque, claro que a sociedade peneira muito o que passa pelas redes sociais, né? Mas é muito engraçado porque eu não me deixo de surpreender, porque, por exemplo, eu tive uma vez uma conversa com uma grande amiga minha, uma baita cantora, Luz Matas, de Argentina, e eu fiquei surpreso de como as redes, como a gente mente até sem querer nas redes. Porque tem galera que mostra uma vida que é realmente totalmente fictícia. Mas, por exemplo, eu não minto nas redes sociais. Tipo, tento não mentir, mas eu peneiro. Se um dia tô triste, não sei o que, assim, posso até fazer, mas nunca, e como nunca coloquei coisas da minha vida pessoal, eu sempre coloco muito produção do que eu estou fazendo. E quando eu coloco, sou energético, naturalmente sou assim, falo, oi galera, hoje temos o podcast super da hora com a Ana Clara, bem Mas eu tenho meus problemas, né? Sim. E me lembro que essa amiga justo me chama um dia para me perguntar uma coisa e me fala, como você está? Eu tava, tipo, por me jogar da ponte, assim, tava no segundo momento que foi a crise maior que eu tive com a música, e justo estava na Argentina, numa viagem que foi salvadora para mim, e eu falei, na verdade, amiga, estou totalmente destruído, chorando, mandei um áudio assim, e ela, anterior a esse áudio, me fala, e você como que está? Você está só triunfando na vida, só sucesso, né? E eu falei, que doido, porque se até eu, que não tenho a intenção de mentir, estou passando essa imagem de que eu sou Superman, imagina as pessoas que sim têm intencionalidade e como isso vende e entra. Porque uma amiga minha que já me conhece, não é que eu sou um cara aleatório ou um cara só da rede, sino que uma pessoa que tem proximidade, que sabe da minha vida um pouco mais do que as pessoas que só me seguem nas redes, e que eu não tento mentir, e até eu para ela estava vendendo que eu estava arrebentando e estava no pior momento. Imagina, pessoas que não conhecem, galera que sim quer mentir. Sim. Nossa, é absurdo, né? Como entra a mensagem, né? E eu sempre fiquei insegura de postar também coisas das minhas crises existenciais, sabe? Porque são crises profundas. Claro. São crises muito profundas e muito doídas, sabe? São autorreflexões, assim, que eu me cobro demais, eu sou ansiosa demais, sabe? Às vezes eu sempre penso que nunca é suficiente o que eu tô fazendo. Então, mas é louco, porque também postar só coisa positiva, né? Eu acho que a gente é numa sociedade que tá aprendendo a mexer nas redes sociais. Claro. Porque como artista ainda, a gente tá sendo obrigado a usar as redes sociais, sabe? É o lugar onde eu consigo público para ir me assistir no teatro, sabe? Então eu sou obrigada. Então eu sou obrigada a me adaptar a essa nova forma de se relacionar, sabe? Hoje eu moro no meio do mato, porque eu senti que eu perdi mesmo muito dessa minha relação de pertencimento com as pessoas reais, sabe? Então, estar, por exemplo, hoje numa coletiva de teatro e com pessoas onde a gente tem reuniões, onde a gente é sincero, olho no olho, pertencer a algum lugar tá se tornando essencial para minha saúde mental. Ter pessoas que acreditam em mim. Ter pessoas que... Porque a gente, como artista, quando a gente cria uma coisa, a gente fala, isso é brisa da minha cabeça.
Quando eu criei a Lili, a primeira cena que eu fiz da queda, que na época foi só uma cena de expurgo mesmo, eu só queria desabafar, eu falei, vou apresentar no sarau e é isso. Eu tive que apresentar para as minhas amigas para ver se eu não tava ficando muito louca, entendeu? Porque eu falei, é um expurgo, isso sair, eu escrevi essa cena, entendeu? Uma ceninha rápida de 5 minutos. E quando eu apresentei para elas ficaram assim, ó. Amiga, isso tá muito Aqui bom. tem algo, aqui tem um diamante em bruto, né? Se eu não tivesse esse feedback delas, talvez eu nunca teria criado a queda. Olha, mas que doido, né? Você falou que você tinha uma necessidade de se sentir pertencente a alguma tribo, né? Eu acho que todos precisamos disso, né? E a gente luta para pertencer. Inclusive, parte dessa egocentrismo que a gente vê nas redes sociais também é um pouco uma luta por pertencer a algo ou a algum grupo, muitas vezes a grupos sociais, economicamente falando, e a ser querido. Mas é muito louco porque você teve a sorte, isso é até uma mensagem para a galera artista que esteja do outro lado, para tentar de alguma forma se encorajar. Porque você teve a sorte de ter umas amigas foda que falaram, mano, vai. E se você tivesse o contrário? Mas minha vida inteira foi o contrário. Claro, mas é justamente muito louco, esse ponto, né? que mesmo assim, procurar de alguma maneira, tentar ir procurando a galera da nossa tribo, mas procurar uma maneira de acreditar igual, né? Sim. No que a gente vai fazer, mesmo não tendo como o ok do lado de fora. Do lado de fora, assim, não precisando da aprovação de alguém, né? Claro, ou pelo não menos... se apegar a isso, né? Não se apegar, porque tem outra coisa também que eu percebo, que é essa necessidade. Eu sinto que a sociedade atua muito em massa sempre, até com respeito ao que a gente consome. Inclusive, a pergunta é, as peças que você assiste, os filmes que você gosta, a música que você gosta, é você que está escolhendo ou estão te impondo? Porque você liga a rádio e passa no dia inteiro as mesmas 50 músicas. E tem milhares, milhares e milhares de artistas fazendo música, por exemplo. Eu sofro muito isso com a música, como sou músico, o que mais me pega porque é o que mais consumo. Você liga a rádio é sempre a mesma coisa. O algoritmo, né? Dos aplicativos de música só manda as mesmas coisas. Exato. E aí eu percebo muito que, vou analisando e vendo, que são muito pouco, fica maravilhoso em português, né? Mas são pouquíssimas as pessoas que de repente começam, e esse cara aqui que tem meio seguidor, vamos ver o que faz. Ou esse não sei o quê. E me acontece com o meu próprio podcast, sabe por quê? Não porque eu pense a idiotice egocêntrica de achar que meus amigos e família têm que me consumir, nem a pau. Mas você percebe que a galera que, por exemplo, sabe que teu podcast existe, não dá nem a oportunidade de ver se interessa. Por quê? Porque não é Flow, Podpah, não sei o que, não. Já não tem toda uma galera que fala por ele, isso aqui é bom. Que já, ou uma grande banda. Não, Coldplay já falou, Coldplay, vamos falar aqui, já tem milhares de pessoas que já estão te falando no teu inconsciente, escuta que é bom. A gente não se dá a oportunidade de, vou ver isso aí, a queda, a ver o que é essa menina, cara de doida aí, vou ver a queda, a ver o que é. Vou lá. Não, peraí, ela é famosa, tem muita gente que se assistiu, já ganhou um prêmio no seu carro. Então não. Sabe, como que tem exatamente pouco isso. Isso. Parece que a pessoa precisa se encorajar com muita... Então é muito fácil virar fã de alguém que já tem muito Que já tem muito, sim. Né? E essa é a luta da gente, velho. Essa é a luta dos artistas. Eu acho que tem muita artista que posta também, artista independente, que fala é muito fácil ser gostado que tá famoso. Mas e a artista que tá aqui na sua cidade, sabe? Que tá aqui do seu lado. Você já foi a algum show? Você já foi ver algum espetáculo, sabe? E é esse lugar, mas isso pra mim ainda vem da política. Claro. Além do algoritmo, além das redes sociais que acaba com a nossa vida, a política cultural é muito ruim. Eu tô indo para São Paulo porque é muito difícil fazer teatro aqui em Mogi. Claro. É muito difícil, as pessoas não têm a prática de teatro. Claro. Na primeira temporada da Lili, eu saí de palhaça na rua. Claro. Fazendo piadinha com as pessoas, entendeu? Entregando, imprimi um monte de flyer, fiz lambe na cidade inteira, fui colocando lambe, saí de madrugada, eu e uma amiga colocando lambe na cidade inteira. Eu fiz, acho que foram 4 apresentações, e teve apresentações que tinha 3 pessoas. Claro.
sabe? Dureza, né? É muito difícil. Eu falei, o que mais eu preciso? Eu saí na TV Diário falando, Claro. sabe? Consegui jornais que divulgavam. As pessoas não têm a cultura de ir assistir teatro, de assistir música da própria cidade, sabe? Eu tô indo para São Paulo porque é o lugar... São Paulo, no Brasil, é referência de teatro. Sim. Então, é isso, eu preciso ir pra lá. Mas eu não queria deixar Mogi, sabe, também. Claro. Porque eu falei, não, vou lutar pela cultura de Mogi, sabe? Vamos fazer coisa boa aqui, mas ao mesmo tempo a política cultural está sendo sucateada nessa cidade. Então, é isso. Qual é essa leitura política com respeito a esse lado cultural? Aqui da cidade é muito... Eu fico triste, assim, com a cultura da cidade, na real. Porque os espaços culturais não sabem se conversar entre si, a gente não sabe se apoiar como artista, sabe? Tem Você muito... acha que vira competitividade? Vira competitividade. Os artistas, em vez de olhar pra você e falar, caraca, que legal, olha, ela tá chegando de São Paulo, gente, artista de Mogi. Olha e fala, Ai, eu não cheguei ainda. ai, eu não cheguei. Querida, sabe? Não tá sendo fácil e não é fácil pra ninguém chegar, sabe? Eu tô tirando energia de todo o meu ser pra conseguir estar. E que eu possa, e que eu consiga, como eu consegui chegar, e que eu possa inspirar outras pessoas aí também. Vamos, gente. Claro. Sabe? Eu acho que tem espaço pra todo mundo. E se tivesse esse incentivo, essa união dos artistas de Mogi, mesmo respeitando a arte de cada um, sabe? Respeitando as diferentes formas de arte, mas nem isso a gente tem aqui na cidade. Mas você sabe que isso para mim se estende ao artista em geral. Muitas vezes o próprio artista boicoteia o próprio mundo artístico desde o nosso ego e a nossa competitividade. E eu vivi isso em Buenos Aires, por exemplo. Sim. Sabe? De as pessoas, inclusive, por exemplo, eu não vou falar aqui de um lugar, ai, como eu uso de exemplo, mas quando eu vejo alguém que eu conheço que está arrasando, primeiro eu fico feliz e não me encosta a mim desde um lugar de, nossa, eu não, senão que me inspira. Eu quero, como que é fonte de inspiração para, não, vamos que olha o que está fazendo a Ana aqui, que está chegando em São Paulo com aquela... Cara, você também pode... Eu preciso que você dê certo, sabe? Eu sinto isso. Sim, eu também sinto isso quando eu vejo. Eu falei, nossa, eu tenho uma amiga que também tá arrasando nas artes que ela faz, que eu olho e falo, meu Deus, pá, ela consegue, eu consigo também, vamos lá. Vamos, o que a gente precisa fazer? Vamos lá. É ótimo, é isso. E a gente se apoia, e a frase "tamo juntos", que não seja uma frase estereótipo, que seja de verdade, tamo juntos. Tamo juntos, né? sim. Total. Mas também não é para ficar... eu também não gosto da postura de quando o artista se... Claro que é muito real que temos, como tudo em contra, a nível político, cultural, econômico e tal. Em geral, por exemplo, nós dois sobrevivemos de outra fonte de trabalho para fazer a nossa arte. É uma triste realidade. Mas também eu não gosto muito da ideia do artista que só fica melancolizado nisso. Sim. Só fica chorando e falando, o artista precisa ter esperança. Claro. A gente tem que carregar um mínimo de esperança dentro da gente, senão é isso, senão não dá. Sendo bem sincero, porque assim, eu não quero, como a gente fala em espanhol, não quero caretear, não quero fingir uma coisa já. E pode até errar, posso errar na fala e ter uma falta de empatia, mas eu estou sendo bem sincero, pode vir hater, tá? Vai, mas, tô preparado pra ser cancelado. Claro, e na verdade eu estou esperando ter um hater, né? Porque, cadê o hater? Porque quando vier, quer dizer que estou crescendo, mano. Cadê o hater? Ai, escreve alguma coisa pode sobre falar, você. É. Filha da puta. É isso mas mesmo. Vou escrever eu mesmo, vou fazer um perfil. Você me pra inspirar. Eu penso isso também. Pra inspirar, sabe? Mas quando eu vejo alguém que faz, sei lá, um post, claro que não é pra a gente ficar falando que tudo maravilhoso, incrível, como a vida é cor-de-rosa. Mas também não me gera uma coisa legal quando alguém faz um post chorando de como ser artista é ser uma vítima e não sei o que, não sei o que. Me gera um pouco de... Não sei se é por aí. Tipo, o que constrói isso aqui? Essa é a minha pergunta. Eu preciso refletir mais, mas como que me gera uma coisa de... Tá, mas e aí? Sabe, como qual é o resultado? Não sei. Posso estar errado, né? Mas eu confesso que
eu sinto que é mais o que a gente faz? Como a gente se organiza Uhum. ou luta para tentar transformar essa realidade? Sei lá, não sei. Eu acho que a gente vive numa sociedade muito individualista. E por que eu tô falando isso de acordo com o que você falou? Porque as pessoas estão muito tempo dentro de casa. E muitas vezes elas não têm esse lugar de pertencimento. Elas não têm um amigo para chorar, elas não têm um amigo para falar, mano, vem aqui, calma, vamos arrumar um jeito de você sair dessa merda, entendeu? Então, elas se apoiam nas redes sociais. Entendi. Então, quando eu vejo, tipo assim, esse desabafo, pra mim é muito real, sabe? Porque realmente, às vezes a pessoa não tem ninguém pra falar, mana, o que a gente precisa fazer? Sabe? Vamos te ajudar. Eu tive a sorte depois, claro que tudo isso, toda essa minha caminhada do teatro forte, com o que eu acredito, com essa luta independente, estando numa coletiva de teatro, me fez... Eu entrei nesse lugar depois dos 31 anos. Tipo assim, eu demorei muito. Caminhada. Exatamente. Sozinho. Eu demorei muito para encontrar a minha galera, quem falava a mesma coisa que eu, quem acreditava nas mesmas coisas que eu, sabe? Por mais que a gente tenha opiniões completamente diferentes, a convivência é boa, há uma troca verdadeira. Então eu demorei muito tempo. Então eu entendo completamente quem coloca um post desse, sabe? Muito interessante sua postura e muito mais simpática que a minha. Realmente. Mas eu entendo a sua também, tipo, pô, mas é que a gente também tá num lugar de privilégio, sabe? Com certeza, com certeza. Mas é muito interessante, vou continuar refletindo, mas você me agrega agora na reflexão para eu tentar ser mais empático com essas posturas, porque o meu trabalho sempre tentar ser cada vez mais empático e profundo nas reflexões sobre a sociedade, né? Mas muito interessante essa postura, achei muito da hora, concordo mesmo. Vamos falar da queda? Conta dessa história maravilhosa aí e muito desafiadora, que eu convido principalmente homens a assistir, né? Muito desafiadora para a gente, nós temos que assistir essa peça, né? Sim. Mostra aí as coisas. Ai, calma, eu vou pegar o maior ó, aqui. essa câmera aqui, ó. Aqui, Você acha gente, que isso aqui deixa eu pegar bonitinho. Meia entendeu? boca? Sabe, essa aqui é a queda. Vou estar em cartaz em abril, gente, toda semana em São Paulo, no Espaço Parlapatões, tá? Espaço lindo, hein? Oi? Espaço lindo. Lindo! Parlapatões é um espaço de palhaçaria. Os espetáculos que tem lá são incríveis, incríveis. Eu sou muito feliz do espaço ter aberto pra gente estar lá. Tá lindo, a produção tá maravilhosa. Sim, e a gente estreou em 2024, né, a peça, aqui em Mogi. E eu não esperava que ia se tornar uma peça, um espetáculo. Eu fiz, como eu falei no começo, eu fiz como uma cena para um sarau. Eu falei, nossa, vou fazer uma palhaça do mal, sabe? E fiz como um expurgo. A primeira cena foi literalmente um expurgo de uma situação que eu tinha vivido. Tá. E eu falei, eu vou tirar onda, entendeu? Eu vou... tipo assim, eu precisava colocar aquilo pra fora. E a primeira cena saiu assim, só que as pessoas se identificaram. E todo mundo veio falar comigo depois. Eu falei, gente, eu preciso de mais coisa. Eu acho que essa palhaça tem mais coisa pra dizer, sabe? E aí foi vindo a construção. Eu escrevi a maior parte da peça, né? Mas como estou num coletivo de mulheres maravilhosas e tive uma diretora maravilhosa também, pessoas à minha volta maravilhosas que eu pude mostrar o texto antes de estrear e me deram vários feedbacks. Ai, coloca isso, coloca aquilo. Então a dramaturgia não é só minha, né? Olha só. Quer mais? Tive muitos apoios. Aham. E aí foi muito louco. Sabe que eu assisti um filme e foi depois que esse filme acabou, eu tinha a peça escrita. Qual? Já. Priscila, que é a esposa do Elvis Presley. É um filme dirigido, enfim, por mulheres maravilhosas e conta a história do Elvis Presley, mas na visão da esposa dele. É maravilhoso. Dica pra galera assistir. Dica, assistam Priscila, tá? E é um filme que eu pude ver todas as camadas do homem agressivo, do homem violento em relação à mulher no Elvis Presley.
Que o Elvis Presley ele teve muitas fases, né? E aí o filme mostra todas essas frases. E eu lembro que cada fase que o Elvis entrava e fazia um tipo de violência com a Priscila, eu apertava pausa e escrevia mais uma cena. Caramba. Que não tem nada a ver com o filme, mas que Claro. eu trouxe cenas que eu já tinha visto, ou que eu já tinha passado, ou que alguma amiga me falou, sabe? E foi me vindo. E quando eu vi, quando acabou o filme, eu tinha construído uma narrativa, assim, fui literalmente assistindo o filme, né? E aí depois eu percebi que a peça é educativa, assim. A gente tem essa palhaça terrorista, as pessoas têm medo de palhaço. Gente, não tenha medo dessa palhaça, tá? Ela tem cara de má. Mas é pra provocar mesmo. Mas é pra provocar mesmo, sabe? E ela é bem educativa mesmo, principalmente para homens, sabe? Eu vejo que muitos homens saem da peça assim, reflexivos, falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou mulheres que assistem a peça e falam, nossa, não sabia que isso era uma violência psicológica, por exemplo. Claro. Porque a palhaça, que ela tá mais pra bufona, né? A bufona é que a palhaça, ela tira onda mais com ela mesma, sabe? Tá. Com o público. A bufona, ela traz uma crítica da sociedade política muito grande. Essa é uma diferença entre palhaço e bufão. Olha, Sim. interessante. E aí ela traz porque ela traz esses conceitos que traz uma situação pessoal da palhaça, mas depois traz a crítica política em volta, sabe? Então é bem educativo e quando você vê, você tá dando risada de uma atrocidade, assim. Claro. Mas eu acho que esse é o maravilhoso da palhaça também. Claro. E como você, para quem esteja interessada e queira saber um pouco mais de que trata sem spoiler, como você explicaria resumidamente, ou não resumidamente, a queda? A queda, para mim, é o desmonte dessa sociedade que é violenta com a mulher, assim. Perfeito. E não só com a mulher. Eu acho que com todas as pessoas dissidentes, assim, todas as pessoas que não são um homem branco, Claro. heterossexual, cis, Claro. sabe? Porque é muito fácil a gente falar, a mulher é a que mais sofre, isso com certeza, mas isso sem falar da mulher preta, que também sofre muito mais, sabe, que a mulher branca, mas tem camadas de violência psicológica e de abusos na sociedade muito grandes, sabe? Então a peça, ela traz uma construção de uma palhaça que traz muitas dores e que, em vez dela ficar nesse lugar de vítima, ela usa dessas dores e dessa violência pra ir... Ai, não queria falar essa palavra, mas pra se vingar mesmo. Pra se vingar. Ela mostra quais são as consequências de tanta violência. Então eu acho que, resumidamente, é isso. A partir das relações amorosas dela, em vez dela ficar num lugar de vítima, ela pega todas as violências e vai pra cima, sabe? E decide se vingar, sabe? Que incrível e que coragem também de fazer uma peça dessa. A parte, eu quero muito ir assistir. Sim, vou ir lá numa dessas datas. E uma coisa que era muito impressionante, que eu acompanho muito você nas redes, e eu sempre ficava impressionado de como você consegue provocar mesmo, né? Porque me lembro de um vídeo que você tá com uma faca aí, e é tipo, dá até medo, e você fala, nossa, que bom como ele tá fazendo bem esse trampo, porque está provocando mesmo, inclusive esse negócio, você, inclusive mais no meu caso, com todos os privilégios, homem, hétero, branco, cis, padre, mas ainda eu tenho que fazer mais esforço ainda para não ser um idiota, né? Mais que o resto da sociedade. Então, primeiro o primeiro que tem que tentar se desconstruir, tipo, nossa, vai mesmo assistir, né? Vai lá e inclusive se você se sente identificado em muitas coisas dessa como executante de algumas violências sem ter percebido, melhor ainda, porque aí você vai ser um a menos, né? Mas é muito foda como você consegue passar, inclusive na própria imagem desse aqui, cara.
Essa aqui, mano. Peraí, não sei se tudo bem hoje. Dá Mas até é muito medo. claro. Quando eu fui imprimir a moça da Ela foi gráfica, assim, ela ficou assim, gente do céu, eu fiquei com medo dela. Vai ser isso. É isso. Aí a gente volta a esse lugar do começo do papo, que desde que lugar a gente faz arte? Desde a indiferença ou desde uma postura com todo o que essa postura vai trazer de peso para sustentar nas costas, né? Sim, e traz, né? Desde o começo que eu criei essa peça, eu sabia aonde eu estava cutucando. Claro. Eu tinha extrema consciência, tanto que uma das inseguranças na hora da estreia foi sobre se eu bancava isso. Sabe? Você vai bancar essa crítica? Você vai bancar? Porque veio o retorno, né? Eu acho que qualquer crítica... Já veio? Já sentiu que veio? Bastante. E aí... Bom, continua, depois te faço a pergunta. Perdão, Tá. vai. E aí, mas ao mesmo tempo eu falei, eu não tenho mais nada. Isso é o que tá pulsando, assim. E eu resisti. Eu lembro que eu marquei a data no teatro para apresentar e faltava 15 dias para estreia e eu ainda não tinha acabado de ensaiar, de fazer tudo. Tipo Igual assim. sempre. Né? Igual sempre. E eu marquei 6 meses de antecedente. Tipo, eu falei, 6 meses eu consigo construir a peça. Então, foi um trabalho, nesses últimos 15 dias antes da estreia, foram crises existenciais profundas, falando por que eu tô fazendo isso, será que eu banco essa crítica toda, será que, sabe, eu me questionei muito, mas é isso, sou muito bem terapeutizada. Terapeuta Vânia, te amo. Minha terapeuta... Tem que assistir essa peça, Vânia. Ela já assistiu. Parabéns pra você. Sim. E assistir esse capítulo aí. Com certeza, vou enviar pra ela, vai adorar. E então foi uma construção interna muito grande e eu acreditar em mim, sabe? Então, e estudo mesmo, porque desde que eu estreiei a peça, eu estudo muito sobre o porquê que isso saiu, porque eu acho que criação artística a gente vai lá e vomita, e de repente criou, sabe? Fala, o que eu faço com isso? E agora? E eu tô vendo profundidades da Lili só agora, às vezes, sabe? Porque naquele momento foi o expurgo. E agora eu tô vendo, caraca, tem muito mais camadas. E aí, quando a gente tava conversando antes de começar, você falou, nossa, eu tô vendo uma crescente no seu trabalho. Não foi uma crescente só de redes sociais, foi uma crescente de estudo também. Claro. Fui eu parando, lendo meu texto e falei, gente, nossa, isso tá relacionado com isso. Isso tem a ver com isso, sabe? Então eu também tô aprofundando a palhaça, né? Eu acho tão maravilhoso, isso já indo para o lado da arte em si, né? Além da temática tão importante e incrível que você está assumindo aqui, como uma, desculpa, que às vezes eu sou muito de palavrão, né? Mas como uma puta mulher aí bancando uma coisa com muita coragem, né? Que eu nunca vou conseguir chegar a entender por sua totalidade, mas é muito admirável. Mas além disso, do lado artístico, você não acha muito incrível quando parece que você cria algo e depois parece que aquilo começa a ter vida própria? É desesperador! Tipo, a Lili parece que daqui a pouco vai sair aí do papel e vai lá, cala a boca, não é assim não, vou explicar. E você não sente como... Sim! A nossa arte vira vida própria, tem vida própria. Isso eu tô sentindo agora só. Que foda, né? É muito foda, porque eu sinto que a Lili não é mais... A queda não é mais só minha, sabe? Ela literalmente criou vida própria. Auxília! É desesperador! Que incrível! É desesperador, porque agora é isso, eu preciso estudar, eu preciso entender ela, sabe? Ela saiu de mim, mas quem que é ela? Meu Deus, como que saiu de mim? Pra onde que ela tá indo? Você tá tentando acompanhar ela? Eu tô tentando acompanhar, eu não acompanho, filho. Ele é muito pra frente, gente, ela é muito pra frente. Eu sou assim, eu sinto às vezes que eu fui um canal mesmo pra ela nascer. Eu tô viajando um pouco agora. Vai. Mas parece que fosse uma questão meia que tivesse alguma ligação, posso falar a pior besteira do planeta, mas eu acabei de pensar agora. Parece que tivesse uma pequena ligação com as pessoas que têm várias personalidades, né? Sim! Que tem como essa como doença psicológica e ter... Parece que tivesse algo aí, né, perto. Muito incrível. Mas as atrizes, os atores que justamente se colocam... A gente tem que ter um pouco nisso. É muito incrível. Eu acho que a gente tem que ter por isso que pra mim, como atriz, fazer terapia e me conhecer,
Conhecer quem é a Ana Clara, sabe? Conhecer a minha rotina, conhecer as coisinhas que eu gosto de fazer, os detalhes da minha própria vida é importante, porque quando eu crio uma personagem dessa, sabe? É uma personagem, é uma história. Claro, e que não se confunda a Lili com a Ana Clara, né? No teu Exatamente. cotidiano, né? Sim, Que exatamente. incrível, ó. E isso é um trabalho muito importante que o artista tem que ter pra mim, principalmente os atores, atrizes, sabe? Eu lembro uma das primeiras peças que eu fiz, eu era uma personagem meio bipolar, assim, que tinha vários transtornos, era completamente maluca. Metade do cabelo dela era extremamente arrupiado, a outra metade era lisinha, assim. Tá. Então era esse estilo. E eu lembro de ficar meio maluca, assim, eu era muito nova. Caramba! Quantos anos você tinha quando você fez essa? Eu tinha 24, Tá. 24, mas foi a primeira peça assim forte que eu fiz, sabe? Tá. Que realmente eu tive que entrar no personagem, que realmente eu tive que estudar todas as camadas. Só que nesse estudo profundo, muitas vezes assim eu enlouquecia, sabe? Minha psicóloga conta que uma vez eu cheguei na terapia assim, ó, com o cabelo todo desgrenhado. Ela falou assim: Naká, vamos te desmisturar dessa personagem. Calma aí. Incrível. Então, e é importantíssimo isso, porque a gente tem histórias de atores aí do Que nunca saíram da que não personagem. sai, sabe? Que entra muito. E esse é o nosso karma, assim, porque a gente é muito empático com nossos personagens, sabe? Tá. E a gente tem que ser empático, a gente tem que acreditar. Para conectar mesmo Pra e conectar. para passar a mensagem. É. Mas aí você, falando isso, que acho lindíssimo de ouvir, aí linko de novo com quando no começo a gente estava falando de que a gente apura muito o produto artístico e não se apura a gente psicologicamente. Não dá. Tem que caminhar juntos os dois, né? Exato, senão vira essa questão. Porque justamente a gente entrega muito. Então você fica, ou se você faz uma coisa louca, você fica louco. Se faz uma coisa melancólica, você fica melancolizado. Se faz uma coisa triste, você fica na pessoa triste. É muito incrível esse trabalho que a gente faz com as nossas emoções, porque não podemos fazer arte sem emoção. Sim. Mas precisamos ter um trabalho de apurar o nosso psicológico muito grande. Precisa estar acompanhando. Claro. Porque o que eu vejo é principalmente esse lugar, a gente, na arte, a gente tem que lidar com muitas pessoas também. Então, aprender a lidar com as pessoas é também aprender a lidar com a gente mesmo. Claro. Né? Não dá pra gente criar uma própria bolha da gente. Se a gente quer que as pessoas conheçam a nossa arte, a gente precisa ir pra fora. Sim. E pra gente ir pra fora, a gente tem que estar com a cabeça em ordem, né? Claro, claro. Para que não te arrebente no caminho, né? Para que Sim. você não fique arrebentado. E você tem situações que você consiga me falar, tanto com aquela personagem que tinha dupla personalidade, ou com a Lili, que de repente você se viu misturar, você falou, peraí, Lili sai fora. Aham. Teve situações assim? Várias. Pode contar alguma? Inúmeras. Conta alguma pra gente aí, bem polêmica. Deixa eu pensar. Pode ser qualquer uma, tô brincando com a gente. Eu acho que a da Lili especificamente, né? Ela tem. Ai, como falar sem dar spoilers, gente? É, difícil. Mas ela tem pouca empatia e pouca paciência com homens, Claro, assim. claro. E eu, Ana Clara, eu consigo ter bastante paciência, Tá. sabe? Eu consigo sentar com um cara que tá falando um monte de besteira e tentar organizar a mente desse cara. Difícil, né? Então, é muito difícil. Mas na construção da Lili foi muito louco, porque a Lili tava muito dentro. Então essa... Tava muito presente o trabalho dela, sabe? É, muito presente, assim. Ah. Então, teve várias vezes no bar, principalmente, que vinha algum homem com um papo torto, eu já ia pra cima. Cadê a faca? Cadê aquela facona? Claro. Mas eu fui vendo também que isso é o meu trabalho terapêutico, isso é Ana Clara, né? O alimentar muito esse ódio dentro de mim me fazia esquecer das pequenas coisas que me faziam bem no dia a dia. Tá. Porque eu passei muito tempo com esse ódio com a construção da Lili, sabe? E esse ódio começou a me consumir mesmo, sabe? Tipo assim, eu não conseguia me olhar com compaixão, eu não conseguia ter paciência comigo. Então, me desvincular da Lili foi importante pra minha saúde mental.
E aí você seguramente esteve num momento onde você sentia que odiava todos os homens da face da Terra, né? Com certeza. Não que agora seja muito diferente. Claro. Mas hoje eu tô me priorizando, assim. Claro. Hoje sou eu, são Claro. as minhas coisas. Hoje a minha insatisfação com os homens não afeta a minha caminhada pessoal. Claro. E como foram essas repercussões negativas que você falou que você já sentiu como você sabia que ia vir e você falou veio, né? Como é que foi essa reatividade aí na peça sua? E como você lidou com ela? Teve um espetáculo, que a gente já participou de festival, né? A gente foi num festival em Minas, em Conselheiro Lafayette. Me lembro. A gente ganhou um prêmio especial do júri pela importância da peça. A gente foi indicado a trilha sonora, a direção, a performance. Teve vários, foi incrível. E foi quando acabou a peça, algumas pessoas, acho que foi um cara, não sei, do teatro também, e não foi o único que falou isso. Em outros espetáculos também já apareceram gente assim. Tá sendo demais? Não. Que raiva, não tá falando né? demais, não. E se você for ver, tipo assim, naquele momento, quando eu recebo esse tipo de crítica, tipo, não é assim que a gente critica. Tipo, as pessoas sempre querem falar como que a gente tem que fazer a nossa arte, né? Me dá mais impulso. Sabe aquela coisa? Tipo, se eu tiver um hater, eu vou saber que eu tô no caminho certo. Claro. Então, quando tem essas críticas, na real, principalmente vindo de um homem branco velho, querido, é exatamente pra te incomodar. Claro. Que bom que eu tô te incomodando. Que bom senão que eu tô te estaria meio ruim Exatamente. Não, a minha crítica não teria chegado onde eu quero, claro. Sabe? Nossa, e que raiva, né? Imagino... Se me dá raiva a mim, como homem hétero, cis, imagino você, porque, claro, tudo que vocês bancaram até hoje não é demais, né? Mas de repente você fala, isso tá um pouquinho demais. Mas tudo que o homem vem fazendo com a mulher, Sim. isso tá ok. A gente vai trabalhando, né? Exato. Que raiva uma frase dessa, mano. Mas é querendo isso, uma né? vez mais calar a mulher, deixar quietinha no canto dela, né? Não seja tão agressiva, não fala demais, Fica sabe? quieta. Fica quieta. Mas estudando também sobre a violência da mulher, é uma construção de milênios, assim. Claro. Eu tava vendo um livro de Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, quase, e ele falando do trabalho da mulher dentro de casa, Claro. sabe? De como a mulher tem que ficar em silêncio. Então, quando eu olho há mais de 2000 anos, a gente tem homens construindo essa subjetividade feminina, sabe? Eu só vejo cada vez mais a importância dessa peça. Claro. Sabe? De trazer consciência. Sim, o peso vai ser grande, o retorno vai ser grande, porque a gente tá quebrando um padrão de milênios, sabe? E eu quero que isso sirva de incentivo para outras mulheres e outras pessoas também criticarem. Porque não é agora, a gente não é o único na sociedade passando isso, tem muitas outras camadas, tem muitas outras violências. Eu tô falando de um lugar de uma mulher branca, sabe? E tem 1000 outras violências que acontecem por conta dessa construção de milênios, sabe? E eu acho que se cada um tiver a coragem de fazer uma arte, de colocar uma cultura na sociedade diferente, sabe? A gente consegue transformar. Por isso que artista é perigoso para a sociedade. Claro, né? e por isso é tão importante a gente, como artista, né, se assumir o que a gente pode chegar a ser capaz de fazer. A gente tem a arte que se coloca nesse lugar sempre criticou, sempre provocou e questionou um monte de coisas muito padronizadas e muito ruins. Tem galera que, por exemplo, na época da ditadura, para quem me fez me sustentar e me educou na ditadura foi X cantor, que falava coisas disfarçadas e não sei o quê. Então a arte não é só, obviamente, entretenimento, passar bem, levantar o ânimo, é muito mais aprofundado. E eu acho muito bom a gente assumir essa potencialidade de poder de transformação e acreditar naquilo sem que isso te faça sentir uma pessoa muito incrível, foda. Não, a gente tá fazendo o mínimo. Claro. É o mínimo que a gente pode fazer nessa sociedade, sabe? Claro. É fazer uma arte potente, é fazer uma arte que a gente acredite, sabe? Totalmente. E quando você recebeu essas
questões você teve, porque eu acho importante a gente ter uma rede que apoie. Você teve, né? E se sustentou. E foi... Porque a gente não pode ir sozinho com tudo, né? Não pode. Essa ideia que as redes sociais também vêm colocando... acha que sozinho eu vou lá... Não, gente. Você precisa ter o acolhimento de pessoas que acreditam em você, sabe? Você precisa ter pessoas à sua volta que te entendem, sabe? Você precisa ter pessoas à tua volta que vão te tirar do eixo também, claro, sabe? Do eixo não ruim, né? mas que te provoque também, porque é muito fácil a gente ir com os dois pés no peito e falar, eu sou a melhor, entendeu? Uhum. Eu sei tudo. Não. A gente precisa de pessoas à nossa volta que falam, mano, abaixa aí teu ego, tá demais, tá falando merda. Sabe? E a gente precisa confiar nessas pessoas para ter essa troca, porque se a gente não tem gente em volta que fala pra gente baixar a bola... É tão importante. É muito importante. É muito... Mas, claro, essa gente tem que ser gente que a gente vai respeitar e admirar pessoalmente e intelectualmente. Sim, tipo, sim. As pessoas que eu gosto que venham me dar um tapa na cara, são pessoas que não acham ridículo o pensamento delas. São pessoas que falam, cara, escuta aqui, mano, escuta. Obrigado por dar esta... Porque também não serve que todo mundo fale, ai, você tá perfeita, não, tranquila, tá tudo bem. É só, ai, ele que é um idiota, ela que não sabe nada. Não, também né, é muito importante, isso é muito bom. E a gente ter a capacidade emocional e intelectual para escutar. Sim, Total. sim. E às vezes dá uma raiva, né? Eu confesso, às vezes dá. Às vezes a gente é artista, a gente gosta de palco, a gente gosta de aplauso, entendeu? A gente tem que primeiro confessar isso. Claro, total. Né? E aí, quando vem, às vezes, uma crítica, mas quando é isso, é importante que seja pessoas que eu confio, que eu admiro, que estão comigo na caminhada, sabe? Claro. Porque quando vem eu fico quieta, eu falo, ai, que saco, essa pessoa tem razão. Claro. Como eu odeio que você tenha razão. Mas é ótimo. Nossa, porque pra mim aí tá a verdadeira desconstrução. Claro. Senão a gente fica seguindo e às vezes fazendo microviolências, sabe? Que precisa mudar, chega. Sabe? Precisa. Eu acho que a gente tá numa caminhada de autorresponsabilização. Não adianta mais a gente criticar a sociedade, criticar a política se dentro da gente a gente não tem uma autocrítica. Claro. Com as nossas próprias ações, sabe? Claro. Então eu acho muito importante para mim esse movimento, se a gente quer realmente uma transformação da sociedade que a gente vive, é a gente aprender a se olhar no espelho mesmo e falar, tô fazendo merda, ou isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal, muda. Eu já me encontrei nessa situação de ver alguma pessoa com uma muito boa intenção de alguma coisa, mas sentindo, sim, mas tem isso aqui que eu acho que ele não constrói tanto. E aí eu logo de cara falei, mas que merda você está fazendo para mudar alguma coisa? Quanto você está se doando para a sociedade? Cala a boca, sabe? Várias vezes. É muito bom tentar fazer essa reconstrução, né? Amiga, antes de ir encerrando nosso encontro, eu também faço uma micro sessão dentro dos podcasts, que é uma consultoria cultural. Okay. Então, se você quiser dar para a galera alguma dica de livro, de peça, de qualquer coisa artística ou não artística para alguém consumir, ler o que for, conta qual dica cultural você dá. Vou dar dicas que tá sendo minhas prioridades no momento, né? Acho que eu vou dar uma dica de um álbum de música que foi lançado há pouco tempo e que é de uma mina de Mogi. Isso aí. Que foi pro mundo, entendeu? Já ganhou Grammy. Nossa. Que se chama a Júlia Costa. Nossa. A Júlia Costa é uma rapper incrível. Ela lançou um novo álbum que chama O Novo Testamento, que eu tô ouvindo como um mantra na minha vida mesmo, pra eu ter coragem. Eu acho que tá vindo mina do rap agora ensinando muito. Eu tô escutando muito, assim, tem várias outras, Duquesa, Ebony, enfim, as músicas dessas mulheres estão virando mantras na minha cabeça para eu conseguir caminhar. Porque elas literalmente estão abrindo caminho aí e dando papo reto para nós, sabe? E também a minha maior referência como atriz também palhaça, principalmente para Queda, é a Fran, que é uma atriz que ela chama Rafaela Azevedo, né? A personagem dela, a Fran. E em abril, em maio, ela estreia o novo espetáculo dela, que se chama A Igreja da Fran. E eu estou animadíssima, eu já comprei meu ingresso também.
E é isso, acho que essas duas são minhas maiores referências no momento. Nossa, que baita referência, baitas dicas culturais, viu? Vou correr atrás disso também. Sim. Querida, um prazer enorme ter você. A mais vou conhecendo, e eu quero me aproximar mais, conhecer mais de você, mais você ganha a minha admiração, sabe? É a troca. Nossa senhora, que papo bom, que papo de verdade, né? Que papo legal. Estou muito honrado de ter você aqui. Admiro muito a sua luta, teu trabalho maravilhoso, e eu sinto que eu tenho muito para aprender de você enquanto artista e enquanto homem. Viu? É isso, muito vamos obrigado. trocando. Obrigado mesmo por Obrigada a participar você. aqui. Se quiser falar alguma coisa final para o público, a câmera é sua. A câmera. Gente, assistam A Queda em abril no Espaço Parlapatões. Os ingressos estão no Simpla, então é só entrar lá, sabe? Uma artista de Mogi indo pro mundo, gente. Vamos apoiar nossos artistas independentes. Isso aí, parabéns. Se você não se sente um macho escroto com masculinidade frágil, assista essa peça. Ou se você se sente também, assista essa peça. Assista para deixar de ser, viu? Para deixar de ser, exatamente. Muito obrigado, amiga. Obrigada a você. Obrigada a você. Gente, isso aqui foi mais um capítulo com mais uma pessoa super admirável, Ana Clara Rota. Acompanhe ela em todas as redes sociais. Vou deixar na descrição do vídeo. Acompanhe mesmo, assista a peça e aprenda com ela. Como eu estou aprendendo aqui, vou continuar aprendendo. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, é porque você é foda e você não precisa do geral falando pra gente, né? É isso. Que esse podcast é bom. Se você acha que é interessante, compartilha com a galera que a gente precisa. E é isso. Meu nome é Lautaro Pedro Batalla. Isso foi Reflexões de um Músico Podcast. E até o próximo encontro. Tchau!